deixa eu embarcar o Plínio Teodoro, que quer meter a colher dele aqui sobre o tema da Venezuela também. Chega mais, Plínio. Bom dia, Zenha, bom dia, Yuri, bom dia, Mauro. Pois é, na verdade, assim, né, a política brasileira foi totalmente invadida pelos temas internacionais, né? A gente tem debatido isso, ainda está numa fase aí de fim de recesso, o trabalho aí que um recesso imposto, né? Então a política internacional está muito forte ainda no dia a dia. Ontem eu escrevi um artigo, eu até queria trazer, eu vi as conversas aqui no café, lá no grupo de WhatsApp, eu até propus para o Mauro trazer, que eu acho que joga um pouco de luz ao que está acontecendo na Venezuela. Eu estava ouvindo vocês falarem, e é interessante como, assim, a questão da internet e das redes sociais, esse é o artigo que eu escrevi ontem, né? Mas a questão da internet e das redes sociais, ela mexeu muito na questão do tempo, né? Relativizou o tempo. Quanto tempo faz, por exemplo, que começou o chavismo? Foi em 1999, né? O chavismo, o Chávez chegou ao poder na Venezuela com o seu projeto bolivariano em 99. E a grande questão que eu coloco nesse artigo é que, assim, embora hoje em dia exista todo um movimento, um discurso em cima da questão ambiental, o petróleo ainda manda no mundo e ainda faz com que as pessoas se percam. O Julinho está subindo uma matéria daqui a pouco que é interessante, de uma argentina que está uma venezuelana que está na Argentina passando férias, você vê que é da elite venezuelana, e é o mesmo discurso do gado aqui. Quando a gente pega... Vamos mostrar, tá? O Julinho vai entrar hoje e vai mostrar essa entrevista. É muito interessante mesmo. É muito interessante, porque é o mesmo discurso que foi uniformizado em nível mundial. Né? Aqui é nos Estados Unidos, é na Itália. O fascismo uniformizou esse discurso. Agora, o que é importante a gente colocar, gente? Ontem eu fui atrás de algumas raízes, né? Principalmente da Corina, que é o principal nome da oposição. Né? A Corina é de uma família burguesa da Venezuela. A família dela é ligada à extração de minério lá. Eles têm uma siderúrgica, tinha a maior siderúrgica lá da Venezuela. E foi, inclusive, a primeira empresa a exportar minério, né, a exportar além da PDVSA. Essa é a grande questão. E o Chávez nacionalizou as empresas dela, viu, Yuri? O Yuri está fazendo a carinha ali, mas o Chávez nacionalizou lá no começo. Então, ela esteve... Será que é por isso que elas têm raiva do... Será? Eu acho Ele nacionalizou, mas esse Chávez era um ditador, né? Já vai ter gente dizendo, um ditador, nacionalizou. Gente, o Brizola nacionalizou a Bom de Encher aqui no Brasil em 72, né? 71. Né? Exato. E daí é uma coisa assim que a gente vê, por exemplo, quando acontece, por exemplo, essa questão das privatizações, a gente vê a Globo do lado do Bolsonaro, do bolsonarismo, do Trump, contra o Nicolás Maduro, porque o plano de lá é igual ao plano de cá. O que houve aqui, por exemplo, na questão da Petrobras, né, nesse processo? Vamos pegar de 99 para cá, né? Houve a descoberta do pré-sal, a Dilma chegou a baixar um decreto para instituir aí que o dinheiro do pré-sal iria para educação e saúde. Depois disso, aconteceu o golpe em meio à Lava Jato, que tinha como foco a Petrobras também, e depois do golpe, só se falou em privatização da Petrobras. Aliás, o Bolsonaro, que era um grande crítico da privatização da Petrobras, eu peguei uma entrevista dele em 2017, falando que não queria privatizar a Petrobras, mas alguns pontos. Ele só teve a candidatura avalizada em 2018 pela mídia liberal, pelo sistema financeiro, depois que o Paulo Guedes, que é do Instituto Milênio, Instituto Neoliberal Milênio, entrou na campanha dele. Então, acho que isso é importante. E o que o Paulo Guedes fez? Né? Se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, hoje a Petrobras estaria numa situação de privatização. Essa é a grande questão. E o que acontece na PDVSA, que é a principal empresa exportadora de petróleo
da Venezuela, que é estatal. Exatamente a mesma coisa. Ontem eu resgatei, inclusive, que lá em 2010, o Serra, o Azenha vai lembrar muito bem disso, lá o Wikileaks revelou que o Serra chegou a negociar com a Chevron, né, que é uma estadunidense, uma das 7 irmãs das petrolíferas, a entrega da Petrobras. Da mesma forma, a Corina Machado já tinha negociado com a Chevron a entrega. A Chevron, que inclusive é acionista da PDVSA, né, mas ela quer o controle total da PDVSA. E hoje está explorando, junto com a Texaco, o petróleo na Guiana. Então, o que você estava falando, e o Mauro colocou muito bem aqui, acho que parte de uma ignorância, ou até um esquecimento, ou uma cooptação pelo discurso neoliberal, dessa parte do campo progressista, da esquerda, que está falando que é golpe, que houve fraude na eleição. Gente, é o mesmo enredo que está se repetindo e que tem como pano de fundo o petróleo. Agora, uma coisa a gente ressalta. A Petrobras é importante para o Brasil? A Petrobras é muito importante para o Brasil, a gente sabe. E sabe quanto que o Brasil tem de reserva mundial de petróleo? 11,9 barris. A Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo. Tem 303 bilhões de barris a serem explorados. Agora, é no mínimo uma inocência, né? Mas eu acredito muito mais na ignorância, viu, Mauro, como você falou, ou numa cooptação, achar que a oposição da Venezuela em cima dessa burguesia quer uma democracia no país, né? Existe um interesse pesado econômico das transnacionais. Vê o que está acontecendo, por exemplo, na Guiana, né? Onde o Chaves também está lá, falando, ó, esse território é nosso, esse território é nosso, e o que tem lá? Petróleo. Se a gente for pegar os grandes países produtores do mundo, aliás, ontem eu passei uma nota para vocês, a OPEP já soltou uma nota parabenizando a reeleição do Maduro. Porque o verdade, petróleo está no mundo, gente. Essa é a grande questão. Ezequibo, o pessoal falando aqui, o Vilmar, né? Que é lá na Guiana. Então, acho que essa é a grande questão que precisa ser colocada. E em cima disso, esse artigo que eu escrevi, eu falo de um termo que foi apropriado pela extrema-direita aí, que foi meio que propagado pelo Olavo de Carvalho, sobre o teatro das tesouras, né? Que eles adoram falar disso, sobre a relação entre PT e PSDB, né? Mas o grande teatro das tesouras que existe é a extrema-direita fascista, neofascista internacional, né, que representa os interesses do sistema financeiro, que representa os interesses das transnacionais do petróleo, que representa os interesses das transnacionais farmacêuticas, do agrotóxico, com Globo, com a mídia liberal, com a Folha, com o Estadão, que eles se fazem ali. O Bolsonaro critica a Globo, muitos bolsonaristas já vieram falar assim, eu voto no Bolsonaro, olha isso, Azenha, eu voto no Bolsonaro porque o Bolsonaro foi o único eleito que não teve apoio da Globo. Gente, quando a pauta é economia, petróleo, vê o discurso do bolsonarismo e vê o discurso da mídia liberal e do governo. E outra, inclui nessa pauta aí, para atualizar as informações, a questão de Israel, do movimento sionista internacional. É a mesma defesa que existe, porque o movimento sionista internacional comanda o sistema financeiro internacional e, consequentemente, toda a exploração que existe, principalmente na questão do petróleo, nos países em desenvolvimento. Então, vamos parar com essa... Eu falo isso para os progressistas que querem entrar nesse debate, vamos parar com essa questão de que lá na Venezuela o que se discute é democracia e ditadura. Lá se discute os interesses do sistema financeiro internacional, das grandes petrolíferas, e, por incrível que pareça, por mais críticas que eu tenha ao Maduro, como eu tenho críticas ao Lula aqui, hoje o chavismo, Nicolás Maduro, é o único que pode representar os interesses dos venezuelanos em relação a essa riqueza.
Ontem nós publicamos na Fórum essa notícia aqui. Um dos candidatos da direita venezuelana reconheceram a vitória do Maduro e acusaram a Maria Corina de golpe. Por sinal, dos candidatos de oposição, 6 reconheceram a vitória do Maduro. Só Maria Corina, né? A gente fala Maria Corina porque ela... o González é um candidato laranja da Maria Corina, né? Ela que, de fato, quem manda. E mais um candidato não reconheceram a vitória do Maduro. E com relação à repressão, você trouxe uma questão importante, me parece, Plínio, que é essa questão da Venezuela e da história do petróleo, né? É bom lembrar que quem presidiu a Venezuela durante muitos anos, de 89 a 93, e antes disso, de 74 a 79, foi esse sujeito aí, o Carlos Andrés Pérez, que a Globo nunca chamou de ditador, né? Exato. Direita nunca chamou de ditador, mas era um ditador. Gente, no governo dele, ele é que consolidou o sistema de entrega do petróleo venezuelano para essas petroleiras que você mencionou, Plínio, e lançou o povo venezuelano numa miséria, mas numa miséria, as pessoas não tinham o que comer. Houve uma explosão popular contra ele, conhecida como Caracaço. Caracaço. Foi uma explosão popular, assim, impressionante, que aconteceu em toda a Venezuela. Em fevereiro de 89, ele era o presidente, em repúdio ao pacote de austeridade que ele tinha posto. Sabe quanto ele aumentou, né, Mauro? Ele aumentou o preço, porque a Venezuela, petróleo muito barato, ele aumentou o preço das passagens de ônibus. E aí foi ele que trouxe o Chaves para o poder. Claro. O Caracaço. Matou, sabe quantos eles mataram? 300 mortos no Caracaço. A Venezuela chora esses mortos. Há dúvidas, viu, Mauro Lopes? Dizem que é muito mais. Dizem 3 mil, assim. É mais ou menos o que está acontecendo. Agora, eu preciso, assim, em nome da verdade factual, o Maduro, ele também aumentou o preço do petróleo lá. Sim. Qual é um dos grandes problemas nesse momento? Eu, quando fui lá, era 1 centavo o litro. 1 centavo de dólar o litro. O Maduro, ele, por causa do bloqueio econômico, ele criou 2 bandas. Então, quem quiser comprar petróleo, gasolina e diesel baratos, tem uma cota mensal e tem que pegar uma tremenda fila para ter essa cota. Isso é um dos problemas graves que ele enfrenta. Quem quiser pagar, é mais barato que o Brasil, mas é muito caro para um grande produtor. E Plínio, só trazendo, o Plínio trouxe uma coisa muito importante, Yuri, Mauro e Plínio, que é a relação entre o Oriente Médio e a Venezuela. Nós não estaríamos falando da Venezuela se não fosse esse mapa que eu trouxe para vocês aqui. 300 bilhões de barris da Venezuela, o Brasil 15 bi, como disse o Plínio. É 11,9 bi, viu? É menos ainda, que já tem provado. Não, Brasil 15. Provados, 15 do Brasil, 301 da Venezuela. Você pode ver, ó, depois a Arábia Saudita. Olha a relação da Venezuela com o Oriente Médio. A Arábia Saudita, Irã, Iraque e Kuwait. Olha só. Então, existe uma imbricação, gente, entre Venezuela e o que está acontecendo no Oriente Médio. Óbvio, uma imbricação dos Estados Unidos, é isso que eu queria trazer. Eu trouxe esse mapa porque não é só petróleo. Aliás, Plínio, deixa eu te dizer uma coisa. A Chevron, na verdade, é a amiga do Chaves. A Chevron... Chaves não... Desculpe, o Maduro e o Chaves, eles não eram os mais à esquerda da Venezuela. Só queria dizer isso. A esquerda da Venezuela pedia a nacionalização do petróleo. Nunca o Chaves e o Maduro nacionalizaram o petróleo. A exploração do petróleo lá é sempre em parceria com empresas internacionais. Estão lá a Chevron, a ExxonMobil, essa é a ESSO, que explora na Guiana, essa sim. E não é por acaso que o Elon Musk está atrás disso, gente. Não é o petróleo só. A Venezuela tem gás, mas gás, olha lá, 5,7 bilhões. E aqui no sul, ela tem uma grande reserva mineral de terras raras, ouro, diamante e coltan. Vocês sabem o que é o coltan? Coltan é o motivo da guerra civil
no Congo, no Congo, na República Democrática do Congo, que é o Congo lá, o grande, o Congo. Por quê? O coltan é a principal mineral para a construção de aparelhos celulares. Então, existe uma guerra pelo coltan do Congo e a Venezuela tem uma grande reserva de coltan também, gente. Nós não estaríamos, como já disse aqui, Plínio, não estaríamos falando de Venezuela aqui desse assunto se fosse o Haiti, se fosse o Peru, se fosse o país que não tem essa riqueza mineral. Então, eu queria que vocês falassem sobre essa imbricação Oriente Médio e Venezuela, que eu acho que é uma coisa central. Aliás, eu vi que o Mauro até preparou o vídeo do Trump aqui, né, Mauro? E é uma questão interessante que existe um pano de fundo aí das eleições dos Estados Unidos, inclusive, né? O que acontece? O Biden, os democratas, eles optaram por, entre aspas, um soft power aí, né? Que a Chevron comprou ações recentemente, mais ações ainda de empresa da PDVSA, né? Só que o que acontece? Para a Chevron explorar lá, eles têm que pagar 60%, se não me engano, 60% vai para o governo e 35% de royalties para a própria PDVSA. Isso se eu não me engano, tá? E então, assim, esse foi o acordo que foi feito do Maduro com o Biden. O Trump, diferentemente do Biden, o que ele quer fazer? Ele quer fazer a Venezuela sangrar para entregar as petrolíferas, a PDVSA na mão das petrolíferas internacionais. Essa é a grande questão que divide o Trump do Biden nessa questão. E a Corina é uma representante do quê? Da ultradireita, que tem ela tem uma relação muito forte com a família Bush, que são os principais lobistas das petrolíferas internacionais, e com o Trump também, porque ela já havia se comprometido aqui a privatizar a PDVSA, porque daí não teria esse problema da Chevron de pagar os royalties, que é o que assim mantém o mínimo de subsistência na Venezuela, né? Diante assim do que eles já fizeram com as sanções aí, que foram erguidas muito em 2019 pelo Trump, com as missões do Chaves, que é o que garantia a educação, que é o que garantia a saúde para a população. Yuri, antes de você entrar, para a gente encerrar e aí falar um pouquinho de Brasil, né? É impressionante, gente. Ontem à noite estava comentando com o Plínio, sabe, Azenha, Yuri? Plínio, não tem o que falar de Brasil. Você pega os portais todos, até mesmo a Fórum, ou é Olimpíada ou é Venezuela. Não tem nada de Brasil. Mas tem notícia importante, sim, de Brasil. A gente vai trazer para vocês. E agora é Irã também. Deixa eu mostrar, antes do Yuri comentar, o Plínio acho que trouxe uma questão crucial, realmente, né? O que está em disputa na Venezuela, vamos parar com essa bobajada, né? Democracia versus ditadura, gente, bobagem. O que está em disputa é a Venezuela, é quem vai controlar o petróleo venezuelano, é disso que se trata. Se os Estados Unidos vão controlar o petróleo venezuelano ou se a Venezuela, com sua aliança estratégica com China, Rússia, OPEP e BRICS, é quem vai controlar o petróleo. É disso que se trata. Quer prova disso? Vamos lá, Donald Trump, explica para o pessoal aqui o que está em disputa na Venezuela. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have. Quando eu parti, quer dizer no final do mandato dele, tá? Vou voltar aqui. Left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. É sensacional isso, né? Nós íamos tomar a Venezuela de assalto, aquele petróleo ia ser todo nosso. Fala, Yuri. Eu acho que o Plínio levanta essa questão importante. O Azenha também colocou essa parceria da Chevron com a PDVSA. E eu acho que tem um aspecto também que tem que ser colocado sobre a proximidade. Por que isso é tão importante? Roraima, neste momento, a terra indígena Yanomami, ela está sendo atacada por garimpeiros a interesses internacionais. Os garimpeiros que estão nas terras Yanomami, nas terras indígenas, eles são soldados de grandes empresas internacionais que traficam ouro, diamante, minerais, etc. Isso é um claro ataque de empresas francesas, empresas inglesas, empresas americanas ao Brasil. A mesma coisa vale para a Venezuela. A mesmíssima coisa. Primeiro porque Roraima e Venezuela têm uma fronteira, portanto tem um solo parecido, o que naturalmente leva à conclusão de que existem reservas de ouro
e de minerais que são importantes. E é por isso que a gente tem que pensar também, Plínio, ok, a Venezuela tem 300 bilhões, a gente tem 15 bilhões de reservas de ouro, de petróleo, mas essas reservas também estão no olho das águias do imperialismo. Então, todos os tipos de ataque que têm sido feitos contra a Venezuela podem ser feitos aqui contra qualquer movimento de soberania do governo Lula. Então, em questão de minério, em questão de petróleo, em questão de institucionalidade, tudo pode ser atacado no Brasil. A gente tem sido atacado desde 2013, então, portanto, 11 anos de ataque aqui contra o Brasil. Aliás, a guerra da mídia e de parte do imperialismo contra o Lula não acabou. Não acabou no terceiro mandato, continua no terceiro mandato. Então a gente tem que sempre ficar atento a essas questões e não cair numa narrativa pura e simples que acontece lá sobre a Venezuela. Pode falar, Zen. O governo da República Bolivariana da Venezuela decidiu romper relações diplomáticas com o Peru na base do artigo 45 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Nos vemos obrigados a tomar essa decisão depois das declarações do chanceler peruano, é aquele que reconheceu o Edmundo González como presidente. Só eu interrompi para dar essa notícia. Perfeito, é isso. E só um adendo aí, viu, Yuri? Só um adendo aí. É bom lembrar que, não sei se vocês lembram disso, mas o Eduardo Bolsonaro negociava com uma empresa canadense a extração de minério na Amazônia. O Canadá é uma das, se não me engano, aqui eu até peguei aqui, ó, é a terceira maior reserva do mundo de petróleo, né? As empresas que exploram petróleo no Canadá, que tem uma dificuldade, que muito está em área gelo, né, gelada, são americanas, são dos Estados Unidos, são do sistema financeiro. E o Bolsonaro já tinha um projeto pronto para entregar a exploração do ouro na Amazônia para uma empresa canadense. Então, é aí que se une Globo, que se une Corina, se une Bolsonaro, se une Trump, se une sistema financeiro. Eu acho que é isso que é a grande questão que a gente precisa desnudar, precisa esclarecer cada vez mais. Esse recorte temporal que se faz hoje, é uma eleição do Maduro contra o Edmundo, né, que foi o adversário dele. Gente, não começou aí, não termina aí. É que a gente está na era do imediatismo das redes sociais. Então, assim, as coisas vão sendo esquecidas. E a história precisa ser resgatada. Essa é a grande questão. Um detalhe que eu ia trazer, Mauro, e acabei não trazendo, que a gente não falou, mas rapidamente. Se não fosse... A prioridade dos Estados Unidos é expulsar a China da América do Sul. Seja Trump, seja Biden, seja Kamala. A Venezuela é uma grande aliada. A gente não enfatizou suficientemente, acho que a relação da Venezuela com a Rússia, e com a China e com o Irã. E o que aconteceu no Irã essa madrugada? É relação direta, gente, com o que está acontecendo na Venezuela.